Boa tarde, vamos dar início então à aula de distribuição gaussiana ou distribuição normal. Como já mencionado anteriormente, a estatística ela visa tratar a variabilidade de determinada variável e quantificar incertezas por meio de probabilidades. As variáveis aleatórias contínuas, elas apresentam valores diferentes mesmo sob condições idênticas de avaliação. Ou seja, se você avaliar, por exemplo, idade ao nascer numa determinada localidade, você vai obter, então, um valor típico, que nós observamos isso na aula passada, que, por exemplo, poderia ser a média, um valor típico para aquela amostra, utilizando a variável peso ao nascer, e se eu repetisse essa mesma avaliação em outra localidade, eu vou obter um valor típico também, entretanto, esses valores são diferentes, apesar de eu ter avaliado a mesma variável, em condições idênticas, entretanto, em amostras diferentes. Isso nós chamamos de probabilidade frequentista, que você mesmo tendo uma frequência uma probabilidade já definida numa determinada localidade, você precisa confirmar esse dado em outro local. E para isso, então, nós utilizamos o que chamamos de distribuição de probabilidade através dos modelos probabilísticos. Os modelos probabilísticos eles descrevem as variáveis a partir de distribuições de probabilidade específica a cada tipo de situação. Então, os parâmetros dos modelos são valores fixos que descrevem completamente a distribuição de probabilidade daquela variável. E para isso nós utilizamos os histogramas, que são a representação da distribuição amostral, enquanto o modelo probabilístico ele representa a distribuição populacional. Vamos pegar, por exemplo, então, aquilo que eu já mencionei, peso ao nascer numa determinada localidade e nós avaliamos 100 bebês. Então, com isso, nós obtivemos esse tipo de distribuição de frequência. Aqui nós podemos observar que existe uma frequência relativamente maior e provavelmente um valor típico centrado nesse dado. À medida que eu aumento o número de observações, os intervalos ficam menores. E aí eu passo a ter uma maior quantidade de dados e ele começa a ter um formato típico de distribuição. E se eu tivesse acesso a toda a população, então eu teria um modelo para essa variável representativo dessa população. Qual o sentido de eu utilizar esses modelos, com essa distribuição de probabilidade? Porque com isso eu consigo responder qualquer tipo de pergunta acerca dessa variável. Por exemplo, qual a probabilidade de nascimento naquela localidade abaixo de 2.000 gramas. Então, com isso, os modelos eles nos auxiliam exatamente a responder essas questões. Para isso, nós partimos da distribuição de frequência, que vocês já fizeram isso na aula passada, utilizando, então, intervalos específicos que o pesquisador vai definir, verifica a frequência absoluta e a frequência relativa. Mas para que a gente possa utilizá-los, o modelo probabilístico, nós precisamos de transformar esses dados que nós chamamos de densidade. Densidade nada mais é que a relação frequência relativa dividido pelo tamanho da classe. Aqui nesse exemplo foram 250 gramas. Então, o histograma de densidade ele é semelhante ao histograma de frequência. Só que agora nós temos condições de calcular a probabilidade da ocorrência de determinados eventos. Então, a área da barra, especificamente, é a densidade vezes a largura. E com isso, se eu quiser, por exemplo, verificar pesos ao nascer entre 2.500 gramas e 3.500 gramas, bastaria eu somar essas áreas que estariam entre os pontos. E eu teria rapidamente a probabilidade da ocorrência desse evento nessa amostra. Da mesma forma, eu poderia responder outra pergunta, seria a probabilidade da ocorrência de nascimentos abaixo de 2.125 gramas, que nada mais é que eu somar cada uma dessas áreas até 2.125. Então, o histograma de densidade ele facilita exatamente esse cálculo para nos ajudar a definir a probabilidade da ocorrência de um determinado evento nessa amostra. Quanto maior, então, o número de classes, ou seja, quanto maior a minha amostra, melhor é a caracterização desse modelo. Então, aqui
nós podemos observar com o menor número de elementos já existe uma conformação meio que um sino. E à medida que eu aumento o número de classes, ou seja, eu aumento a minha amostra, isso vai ficando bem mais claro para a gente poder observar, né? Até eu ter então uma função matemática que vai descrever essa distribuição de dados, né, baseado numa amostra que você estiver utilizando. Essa função, ela utiliza a curva e abaixo, a área abaixo dessa curva, né, levando em consideração os pontos de interesse, você consegue facilmente determinar a probabilidade da ocorrência, por exemplo, de um evento entre o ponto A e o ponto B. Então, nada mais é que a área abaixo dessa curva que contém esses dois elementos aqui. Então, a probabilidade dessa função é que ela vai ser sempre maior que zero. Por se tratando de probabilidade, a probabilidade sempre existente, sempre positiva. E se eu tiver acesso a toda a área, ela vai ser a probabilidade igual a 1, ou seja, 100%. Né? Como em se tratando de uma variável aleatória contínua, nós temos dados quebrados, né, já mencionado, não existe, então, a forma de eu caracterizar um evento inteiro. Ou seja, a probabilidade de um evento ser um dado inteiro é zero nesse modelo probabilístico, uma vez que nós estamos lidando com uma variável aleatória contínua. Então, e também não existe diferenciação entre eu dizer qual a probabilidade do evento ser menor que B, é a mesma coisa que ser menor ou igual a B. Porque não existe uma forma de eu determinar a probabilidade da ocorrência de um evento isolado no modelo probabilístico, utilizando variável aleatória contínua. Então, com isso, algumas variáveis, por exemplo, peso ao nascer, idade de determinado indivíduo numa determinada localidade, ele tem uma tendência de uma distribuição onde há um ponto central, característico, típico, e uma simetria entre os dois lados. Ou seja, os pontos vão se distanciando para a direita e para a esquerda de forma simétrica. Então, isso vai facilitar a caracterização desse tipo de variável aleatória. Esse modelo, especificamente, é o chamado modelo probabilístico gaussiano normal, que foi desenvolvido pelo matemático alemão Carl Gauss, que determinou como se caracterizaria esse tipo de distribuição, como a média, sendo ponto típico, e o distanciamento dessa curva, levando em consideração ao desvio padrão da amostra. Então, com isso, essa é a função matemática que descreveria, então, o modelo probabilístico gaussiano, indo tanto do infinito positivo quanto do infinito negativo. E a função de densidade, então, de uma determinada variável que tem distribuição normal, ela vai depender exclusivamente apenas de dois valores, da média e do desvio padrão. Tá? E existem, então, algumas características do modelo probabilístico gaussiano que a média de uma variável aleatória x, ela, quando segue esse modelo, ela vai assumir qualquer valor na curva, tanto do menos infinito ao mais infinito. O desvio padrão, necessariamente dessa variável, só pode assumir valores maiores do que zero. E na representação matemática, eu digo que uma determinada variável ela tende a uma distribuição normal com média μ e desvio padrão θ. Certo? Então, aqui, só para fixar, nós temos uma distribuição em formato de sino, que é a distribuição típica gaussiana, com o valor típico representado pela média, e o distanciamento vai ser dependente da variabilidade dessa amostra, ou seja, do desvio padrão. Certo? Então, aqui eu tenho, por exemplo, duas amostras com o mesmo desvio padrão, entretanto com médias diferentes, mas o formato delas são idênticos, uma vez que o desvio padrão são semelhantes. Já ao contrário aqui, isso foi até mostrado na aula passada, quando eu caracterizei balança A e balança B. Então aqui fica bem mais fácil a gente observar isso. Todas as duas balanças, elas tinham o mesmo elemento típico, ou seja, a média eram muito próximas. O que diferenciava a balança A da balança B era a variabilidade. Então, o desvio padrão. Nessa nós podemos observar que o desvio padrão é menor, então os dados ficam mais especulados. Enquanto que no outro dado, o desvio padrão é um pouco maior,
a um achatamento dessa curva. Aqui um outro exemplo, onde nós temos duas variáveis sendo avaliada, no qual eu tenho totalmente distintas médias e desvio padrão, logo as formas dessas curvas serão bastante distintas umas das outras. Tá? Uma característica muito importante da distribuição gaussiana é o que nós chamamos de simetria, ou seja, o valor típico está aqui no meio, no centro do sino, e há um distanciamento à direita e à esquerda exatamente igual, espelhado. Então, se eu tentar caracterizar, por exemplo, a área à esquerda, ela é a mesma do outro lado. Tá, ok? Então, isso quer dizer que a probabilidade da ocorrência de um evento onde aqui está caracterizado por 300 menos A vai ser exatamente igual à probabilidade da ocorrência desse evento à direita. Ou seja, a área achurada à esquerda tem o mesmo tamanho que a área achurada à direita. Isso é a característica típica da distribuição gaussiana, essa simetria. Existem também algumas propriedades da distribuição normal, que é bastante interessante de ser avaliado. Se eu obtiver, então, uma distribuição de densidade de uma determinada variável, com uma média, caracterizando o ponto típico, e eu somar ou subtrair dessa média um desvio padrão, eu garanto que 68% da minha amostra vai estar contida nesse intervalo. Se eu somar ou subtrair dois desvios padrão, eu garanto que eu tenho 95% da minha amostra contida nesses intervalos. E se eu somar ou subtrair 3 desvios padrão, eu garanto 99,7% da minha amostra contida nesses intervalos. São características da simetria da distribuição gaussiana. Tá? Desculpa. Vamos aqui então para cálculo de probabilidade utilizando o modelo probabilístico. Então aqui nós temos então uma distribuição de uma determinada variável com uma média μ, certo? Com desvio padrão conhecido. Essa variável, então ela atende uma distribuição normal com média μ e desvio padrão θ. E se eu tentar observar qual que é a probabilidade da ocorrência de eventos entre o ponto x1 e x2, isso vai ser possível uma vez que eu tenho já mencionado anteriormente que a área abaixo dessa curva que contém os dois pontos vai ser a probabilidade da ocorrência desse evento. Tá? Quando eu tenho, então, duas variáveis, duas amostras aqui, certo? A e B, elas têm em comum os pontos que eu quero avaliar. Entretanto, as áreas vão ser bastante distintas, uma vez que as médias e os desvios padrão das duas amostras são diferentes. Então, na amostra A, a probabilidade da ocorrência, que seria apenas essa pequena área achurada, ela vai se diferenciar bastante quando eu comparo com a amostra B, que tem uma área muito maior. Então, nós vamos terminar a primeira parte. Voltaremos em breve com a segunda. Obrigado.